ar mais um episódio do podcast Curadas e hoje nós temos uma convidada toda especial. Estamos aqui com a Paula, minha parceira nesse projeto maravilhoso, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, que está lá em Ruth. Ruth, uma mulher moabita, escolhida, que fez do momento de fracasso a sua vitória. Exatamente isso. A gente sempre fala aqui, né, Lília, que às vezes o fim, às vezes não, na maioria das vezes o fim é o começo de uma nova história, né? Uhum. Eu sou de Barra do Garças, para muitos que não me conhecem aqui em Cuiabá. Comecei na comunicação há 21 anos atrás, muito novinha. Me casei jovem, me casei com 18 anos com o pai dos meus filhos. Permaneci casada durante 13 anos, né? Foram aos 31 anos eu me vi numa situação de total recomeço, de reconstrução, de recalcular a rota. E agora, o que eu vou fazer, né? Separada, divorciada, com 2 filhos pequenos, numa cidade de interior, onde você passa por julgamentos, você passa por acusações. Não é fácil, né? Mas eu encontrei nos meus filhos e na palavra que eu recebi do Senhor naquele momento, porque tudo que eu fiz na minha vida, Lília, até hoje, foi debaixo de uma palavra. Nada que eu fiz na minha vida para estar aqui onde eu estou foi... Às vezes que eu desobedeci a Deus, eu fui frustrada. Às vezes que eu entrei debaixo da palavra do Senhor, os planos dele foram muito bem sucedidos e melhores do que eu imaginei. E ao tomar a decisão de me separar, de sair daquela relação, eu busquei o Senhor. Deus, o que eu faço? Porque eu sei que a família é a constituição sagrada do Senhor. Eu não me casei para separar. Eu não me casei para viver um divórcio. Divórcio é uma situação de luto que nós vivemos e causamos também aos nossos filhos. Mas Deus, ele me entregou uma palavra, que eu não olhasse para trás, que eu me mantesse firme na minha decisão e que eu enxergasse apenas adiante, porque o que ele tinha para me dar era muito maior do que eu estava deixando para trás. Amém. E Deus, naquele momento, ele não me deu só uma ordem de um divórcio. Ele me deu uma ordem de abdicação. Eu durante 5 anos construí uma casa, nós passamos por um processo de construção, né? Nós morávamos na casa, no fundo da casa dos meus pais, onde meu pai construiu um apartamento e me deu assim que eu casei. E durante 5 anos eu idealizei um sonho que eu não me via nele mais. Deus foi tirando de mim a vaidade, foi me desprendendo daquele material, para que eu saísse de coração e cabeça leve. Livre. E Deus, quando ele me ordenou que eu não olhasse para trás, não foi só na questão do casamento que eu estava deixando, mas era das coisas materiais também. Deus disse que eu não brigasse por nada, que eu não fizesse questão de nada, porque a bênção da segunda casa ia ser muito maior que a da primeira. E eu assim fiz, de uma maneira assim... Posso dizer para você, minha amiga, que não foi fácil. Meu Deus. Não foi fácil. Não foi. Você, assim, se vê no recomeço com dívidas, porque eu tinha dívidas da casa que eu tinha acabado de construir. Eu estava sem casa, eu fui pagar um aluguel com 2 filhos. Eu estava com uma empresa que eu tinha acabado de fazer uma grande reforma no meio da pandemia. Eu tinha acabado de sair da pandemia, eu tive que desfazer daquele sonho também. Então foi um momento em que Deus, eu falo que Deus, ele me moeu, ele me reduziu a pó para me reconstruir. Eu fui refeita naquele momento. Eu comecei a ser reconstruída naquele momento. E era para ser assim? Não sei se era para ser assim, minha amiga. Eu fui criada num lar cristão, né? Eu fui criada dentro da igreja com a minha avó. Meus pais nunca foram cristãos, mas meus avós eram. Eu tinha uma descendência muito forte. Eu tinha uma palavrinha que tinha sido plantada, uma sementinha que tinha sido plantada. E eu que saí do caminho. Então eu dificultei a rota e o destino que Deus tinha para mim. Você pegou um atalho. Eu peguei um atalho. Eu falo que o casamento com o pai dos meus filhos foi uma bênção, porque me rendeu 2 frutos maravilhosos, que são meus filhos, são bênçãos do Senhor. Não me vejo sem eles hoje. Herança do Senhor. São as heranças maravilhosas que eu tenho, mas que foram, assim, tudo que eu passei no casamento foi fruto da minha desobediência. Não era aquilo que Deus tinha para mim. Importante isso. Foi frutos da desobediência. Então, assim, Deus, ele não queria que eu... Deus, assim, ele tinha outras coisas planejadas. Eu vim para Cuiabá estudar, fazer faculdade. Meu pai me colocou numa boa universidade aqui. Eu casei muito jovem, engravidei do meu filho logo em seguida. Então, assim, eu tive que voltar para o interior com meu sonho na bagagem, com meus planos frustrados. Então, assim, eu demorei...
eu protelei quase 20 anos a bênção que Deus tinha para mim. Eu retardei, porque Deus me trouxe de volta para o lugar exato onde Ele queria que eu estivesse. De uma maneira muito mais grandiosa do que eu imaginei estar naquele momento. Uau. Muito mais especial, só que Ele teve que me reconstruir. Ele pegou um vaso como o oleiro pega, ele amassou. Né? Foi um processo doído e eu falo muito isso pro meu filho, porque eu vejo muito de mim nele, sabe? Eu vejo muitos traços da Paula no Pedro. E tem hora que eu vejo o Pedro e eu falo assim, gente, parece que eu tô me vendo. É um déjà vu de 20 anos atrás. E eu falo, meu filho não vai por esse caminho, porque eu sei onde ele vai te levar. Eu sei onde ele me levou. E eu não quero isso pra você. Queimar etapas. Sim, precipitar, ser precoce em muitas coisas da minha vida. Me trouxe muito amadurecimento. Me tornou a mulher forte que eu sou, a mulher determinada, destemida, corajosa. Só que me deixou muitas marcas que foram difíceis de ser superadas. Cicatrizes. Eu fiquei com muitas cicatrizes. Eu fui uma mulher que foram quase 5 anos para me descontaminar de muita coisa, para me desvincular de muita coisa, para curar muitas feridas. Eu carregava muita coisa do passado em mim. Então, assim, eu falo para ele, meu filho, o processo ele dói e ele foi muito doloroso no meu caso, Lília, porque eu fiz escolhas erradas que me levaram a colher os frutos disso. E a fase de recomeço, ela foi assim, ela foi dividida em 2 fases. Uma fase muito boa, em que Deus foi me dando a exaltação, mas uma fase em que eu também, eu estava perdida espiritualmente. Quando eu me encontrei espiritualmente, que eu falei assim, não, esse é o caminho, é aqui que eu devo estar, é aqui que eu devo seguir, é essa palavra que vai me pautar daqui pra frente, as coisas o quebra-cabeça foi se encaixando, sabe? Mas eu fiquei numa fase muito instável durante uns 4, 5 anos. Você entrou no plumo de Deus, Foi, né? mas é porque às vezes nós queremos construir o muro, mas sem o plumo, e aí ele vai ficando torto, né? Já viu falar sobre isso, né? Exato. E sabe o que me assemelha muito a minha história com Ruth? Porque Ruth, assim, ela tinha tudo para ficar no mundo. Ela estava viúva. Para se perder. Ela estava viúva, então ela tinha tudo para ficar no mundo, para curtir ali. Ela estava solteira, ela podia ter ficado lá para trás, não ter seguido a sogra, mas ela seguiu um princípio, ela carregou uma palavra e ela foi com ela até o fim. Ela foi fiel à sogra. Fidelidade. Ela foi fiel, ela honrou a Noemi. A linhagem, né? Fidelidade e honra, que eu vejo que é muito importante. E ela honrou Noemi até o fim. E por isso que Deus a exaltou no final. E aí, Lília, nesse processo em que eu estava me reconstruindo, eu conheci o meu atual esposo, que também estava num processo de reconstrução da vida dele. Também passando por um luto, só que um luto de perda, de morte. Meu Deus. Eu, Paula, caminha com 4 meses de divorciada, e Manuel com 3 meses que tinha ficado viúvo. De uma mulher jovem, da mesma idade que eu praticamente, cheia de planos, de sonhos, de objetivos, que de uma forma muito trágica perdeu a vida num acidente de carro. E Paula, naquele momento, deixou de viver o seu luto para viver o luto de Manuel. E aí eu fui colecionar mais feridas, porque é outro aprendizado, o luto ele tem que ser vivido por inteiro. Exatamente. Tanto eu, Paula, tinha que viver o meu luto por inteiro, como o Manuel tinha que viver o luto dele por inteiro. Eu não poderia viver o dele, nem ele viver o meu. Cada um tinha que viver o seu por inteiro para se curar por completo. E eu fui viver o luto do Manuel. E foi o que trouxe muito sofrimento para minha jornada, porque eu comecei a me ver, às vezes, em situações de comparação, de equiparação, de querer tomar um lugar que não era meu. Eu, Paula, tinha que construir o meu lugar na vida do Manuel. Não tinha que preencher um lugar que foi desocupado. Eu não tinha que estar ali me comparando, querendo ser igual a uma pessoa que eu nem convivi. Eu só ouvia falar. Eu tinha que fazer a minha história da vida do Manuel. E naquele momento, a minha vida, nosso relacionamento, ele passou por uma conturbação muito grande. Ele balançou. Muito, muito, muito. Você falou que tiveram vários términos. Vários términos. Foram 16 ou 17 términos em 5 anos. 17. Eu falo pro Manuel, hoje, a gente não briga, graças a Deus. Meu casamento é um casamento de paz. A gente tem muita comunhão, a gente tem muita parceria. A gente brinca muito. Eu tenho vontade de voltar para minha casa hoje. Eu tenho vontade de... Quando ele viaja, eu sinto falta dele, da companhia, porque a gente brinca muito. Eu vivo hoje algo que eu achei que eu nunca poderia viver num casamento.
Que delícia, né? Nunca. A restauração de A Deus restauração. é completa. E assim, Deus, Lília, ele tinha uma obra, ele entregou uma obra na minha mão, o dia que eu fui buscar a palavra com ele juntos. Outra coisa também que eu falo pra vocês, tudo que eu fiz depois da minha separação, até o momento da minha separação e de lá pra cá, foi tudo pautado em cima de palavra. Eu não fiz nada fora da palavra do Senhor. Amém. Fui com ele na Bíblia, na igreja, buscar a palavra, porque como a gente vive uma relação muito conturbada, eu falava, Senhor, é isso que o Senhor quer mesmo? O Senhor quer me manter no caminho desse homem, manter ele no meu caminho? Porque se o Senhor não quer, tira esse sentimento, tira ele da minha vida e me tira também da vida dele. Sim. E por diversas vezes eu achei que o Senhor estava agindo para tirar, mas não, Deus era um mover muito grande, a gente separava e era um mover muito grande para Deus nos unir novamente. É. E eu fui até a igreja e Deus falou assim, olha, eu comecei uma obra. E essa obra ela vai até o fim. Amém. Falou para mim e para ele, a obra ela só está no início. Eu vou terminar a obra. Lili, assim Deus fez. Eu cheguei no momento do meu relacionamento, eu falei, não tem jeito mais. Não tem conserto mais. Era a família às vezes que intervia, era conversas, era atitudes minha e dele que estava totalmente fora da comunhão do Senhor, né, em discordância com aquilo que Deus queria para nós. Eu falava, não tem jeito, isso aqui não tem conserto mais. Essa situação não restaura. E você também estava fragilizada, né? Muito, tanto eu quanto já ele. tinha tido um relacionamento ruim, Nós então dois. você já estava meio que... Nós dois. E eu falei, Senhor, não tem jeito. E quando eu achei que não tinha jeito, Deus encaixou tudo de uma forma perfeita, Lília. O meu casamento com o Manuel aconteceu assim de forma tão... Parecia que a gente estava fazendo algo escondido. Eu falo pra ele, falei, meu casamento com você, porque a gente vai casar agora novamente ano que vem, é um casamento no religioso, né? Ele tá me permitindo fazer tudo do meu jeito, do jeito que eu sonhei. Mas é como se Deus, ele falasse assim, não, agora é o momento, e Deus, ele não permitiu que nada atrapalhasse, que nenhuma força externa chegasse. Quando Deus chegou no momento de selar A união. aquilo que ele já tinha unido, porque eu falo que a minha união com o Manuel não foi algo do acaso, não foi algo que eu planejei, foi algo que Deus mesmo, ele foi moldando e ele selou. Quando eu e ele entramos na presença do Senhor, quando eu entendi o que eu deveria ser na vida do meu esposo, do Uau. Manuel, quando eu entendi, Deus, ele nos selou. Na unidade. E aí o meu casamento, ele aconteceu assim, num prazo de 30 dias, dentro de um cartório, com a minha irmã, com a minha mãe, com meus filhos só. Falei, meu Deus, parece que eu tô fazendo algo escondido, mas não é, porque Deus não queria dar tempo do inimigo agir. Amém. É isso. Deus não deu tempo, não teve. Quando o inimigo, ele acordou, a obra de Deus já estava feita. Eu falo, meu amor, como é que pode? Eu falei, quando o inimigo acordou, que ele falou, meu Deus, aconteceu, já estava pronto. Foi tudo em silêncio. Deus, ele foi selando, ele foi costurando e ele conseguiu unir. E eu falo que hoje eu vivo o que Deus quer pra minha vida, Lília. Hoje eu tenho comunhão na minha casa, hoje eu tenho vontade de servir a Deus, eu tenho vontade de prestar, de me doar ao Senhor. Hoje a minha vida profissional, ela flui, porque essa lacuna da minha vida que era aberta, ela não é mais aberta. Amém. Hoje, eu tenho meus filhos pertinho de mim, que foi outra obra que Deus fez, porque os meus filhos, quando eu me separei, nós ficamos com guarda compartilhada. E quando eu vim para Cuiabá, Eles ficaram. há 2 anos atrás, eu tive que tomar a decisão difícil de deixar os meus filhos. Eu não tinha estrutura de trazê-los para cá. Eu não sabia como seria a minha vida aqui, quando mais com eles. Eu não podia ser irresponsável, negligente, a ponto de tirar eles de uma rede de apoio que eu tinha em Barra do Garça, que eram meus pais, que era minha irmã, que era o próprio pai deles, Sim. e trazer para cá onde eu não tinha ninguém. Sim. Né? Porque E eu e o essa Manuel. foi uma decisão porque eu e o difícil. Manuel vivia uma situação muito instável. Uma hora tava junto, uma hora não tava. Então, assim, eu não tinha segurança. Eu falava, como que eu vou levar meus filhos pro meio onde eu não tenho segurança? E a mulher é isso, né? Eu preciso dar uma segurança pros meus filhos. E Lília, eu falei pros meus filhos, falei, olha, eu peço 1 ano. 1 ano é o prazo para que eu me organize e eu venho buscar vocês. Com o novo esposo ou não, 1 ano. Eu vou buscar vocês, com ele ou sem ele. Sim. E assim, trouxe Ana e Pedro ali resistente, porque Pedro, ele tinha muita dó de deixar o pai. Pedro é Pedro, né? Pedro é Pedro. Ele tinha muita dó de deixar o pai. Ele tinha uma responsabilidade sobre a vida do pai que não é dele. Sim. E eu falava, filho, não é os filhos que têm que cuidar dos pais. Sim. São os pais. E você, na idade que você está, nós temos responsabilidade legal sobre você. Eu tenho que preocupar com você, não você que tem que preocupar comigo. Vai chegar um momento que você vai ter que cuidar de mim, mas não é a hora. Agora eu que tenho que direcionar você. E aí eu esperei o momento de Deus na vida do Pedro.
de Deus trabalhar, de Deus encaixar. E Pedro, por conta própria, e por um agir de Deus muito grande, por isso que eu falo que às vezes a gente passa tanta batalha, porque nós dois somos muito parecidos. Mas eu falo assim, Senhor, como o inimigo ele trabalha, né? Porque o trabalhar e o agir para que meu filho estivesse aqui, amiga, foi Deus puro. Sim. Deus, ele costurou a situação de uma forma que ele veio de uma maneira muito natural para cá. Foi leve, né? Foi leve, ele veio, ele teve que vir, ele veio passar umas férias e ficou. Sim. Sem eu forçar, sem eu fazer pressão psicológica, sem nada. Uhum. E Pedro esteve. Então hoje eu tenho a minha casa, eu tenho 5 filhos, que foi o que eu sempre pedi para o Senhor, porque eu falava que eu queria ter 5 filhos. E Deus me deu 5 filhos, mas não foram 5 que saíram do meu ventre. Né? Eu tenho 3 filhos que são do meu esposo, eu sou vó por tabela já. Eu tenho 2 filhos que... O pacote completo. Pacote completo. Então, assim, Deus me deu da forma com a qual eu pedi. Literalmente. E eu vou te confessar uma coisa, minha amiga, que não está aqui. Eu até queria que a minha Bíblia, que eu ando dentro do meu carro, estivesse aqui. Em dezembro do ano passado, eu estava passando um Réveillon dentro da igreja, da Lagoinha, por sinal. E eu estava dentro da Lagoinha e eu coloquei eu escrevi uma carta antes de ir para o culto, dia 31. Escrevi uma carta, Senhor, eu agradecendo pelo ano maravilhoso que eu tive em 2023 e entregando 2024. Eu sempre faço isso nos sinais do ano. Agora, no final do ano tá aí, faço isso. Porque você pode esquecer o que você pede para Deus, mas ele não se esquece. Exatamente. Existem coisas nessa carta que eu esqueci que eu tinha pedido, que eu me relembrei. Eu me lembro, tanto de quando eu pego para ler, eu lembro o que eu pedi. Porque Deus, gente, amiga, eu sou meio contra essas orações que você fica 30, 100 vezes, 200 vezes repetindo a mesma coisa para Deus. Senhor, porque tem algumas seitas que você repete muitas vezes uma oração. Sim. E Deus não é surdo. Não. Basta que você fale uma vez. Mas é necessário falar. Liberar a palavra. Uma vez você fala, ele vai lembrar. Você pode esquecer o que você pediu, mas ele não vai esquecer o que você pediu para ele. Uhum. E eu escrevi uma carta pro Senhor, pedindo o que eu queria em 2024, os planos que eu queria, do meu matrimônio. Eu falei, Senhor, ou o Senhor resolve essa situação, encaixe e eu me caso com esse homem, ou o Senhor tira ele da minha vida. Porque para você era importante, Porque para né? mim é importante, eu preciso regularizar. Eu não sou uma mulher que eu nasci para viver assim. Uhum. Eu fui casada com princípios bíblicos. Uhum. Eu quero ter um casamento certinho. Eu quero dar uma estrutura para os meus filhos. Eu quero ter uma família de verdade, estruturada. E ter legalidade diante do mundo. Exatamente. E diante do mundo espiritual, então, né? assim, eu falava, pedi pro Senhor. Falei, olha, então o Senhor tira. E me deu a oportunidade de conhecer outra pessoa. Uau. Coloque outra pessoa no meu caminho, que me traga essa segurança, já que se não for ele. Sim. E Deus trabalhou de forma extraordinária. Deus trabalhou de forma extraordinária, Lília. Que, assim, se eu for contar tudo que Deus fez para chegar onde chegou, acho que nós ficaríamos aqui a noite inteira. Mas Deus, ele foi extraordinário, ele foi pontual. Meu marido passou por uma enfermidade. Meu marido, nós passamos por outro deserto, mas dessa vez juntos. E se nesse processo de deserto a gente se fortaleceu, ele pôde enxergar a mulher que eu era na vida dele. Uhum. Muitas coisas de fora, externas, interferiram na nossa relação. E por vezes eu enxergava Manuel na essência, ele enxergava a Paula na essência, mas os aspectos externos nos confundiam muito. Sim. Nós tínhamos muitas intervenções externas e Deus foi blindando essas intervenções externas e Deus foi nos fechando no mundinho, onde pôde ficar eu e Manuel ali, nos conectando, nos conhecendo. Se curando. Nos curando. E foi como se Deus, assim, colocasse um bálsamo em todas as feridas emocionais que eu tinha em relação a ele, em relação à minha vida passada. E também em relação a ele. Deus foi curando, Deus foi nos libertando, Deus foi fazendo um extraordinário. Hoje, eu vivo uma fase que eu falo que eu discipulo meu esposo, porque eu profetizo que ele vai ser palestrante para casais comigo. Uau! Eu Amém. falo, nós vamos palestrar para casais. Nós vamos contar a nossa história, nós vamos levantar casais. Uhum. Nós vamos ser exemplos de casais nessa terra, de casal nessa terra. Eu vivo com você hoje o que eu sempre idealizei viver num casamento. Uau! E ele também fala que ele é muito feliz, que nós nos completamos, né? A gente é muito feliz juntos. E eu falo, a gente vai ser palestrante. E olha só, amiga, eu não sei se você tá acompanhando nas redes sociais, mas meu esposo, ele é super antissocial. Aham, ele começou a aparecer nos Aparecer, fazer propaganda do meu suplemento. Eu falei, Senhor, como que o Senhor age?
como que é o mover de Deus, gente. Como que é diferente andar debaixo da palavra do Senhor. Exatamente. Ninguém vai entender o que vai acontecer na sua vida. E nem precisa. Ninguém vai entender, mas quando você entrar debaixo da palavra do Senhor, debaixo que você vestir, que você se revestir daquela palavra, você vai viver tanta coisa extraordinária na sua vida. Exatamente. Porque tem coisa que eu vivo hoje que eu não sou capaz de fazer sozinha, Lília. Que eu falo assim, Senhor, eu sozinha, como é que eu fiz isso aqui? Não sou nada, eu sou uma migalha, isso aqui não é pra mim. O Senhor me colocou nesse lugar, com essas pessoas, isso aqui. E eu não consegui entender, amiga. Tem hora que eu falo assim, Senhor, não é pra mim. É graça. Mas é o Senhor que vai talhando, é o Senhor que vai fazendo, é o Senhor que vai costurando, é o Senhor que vai colocando pessoas pontuais. Até o nosso próprio encontro, Lília. É graça. Eu vejo assim, o dia em que nós estivemos juntas pela primeira vez, eu tinha um desejo muito grande de fazer algo para a obra ministerial. Sim. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso aqui, esse estúdio aqui, foi algo que eu sonhei muito em ter. E eu não via viabilidade, eu via tão distante. E quando eu falei assim, eu quero fazer o Projeto Curadas, nós fizemos a primeira edição do Projeto Curadas, um local alugado. Foi. Então, nós estávamos pagando para manter esse projeto para a obra ministerial. Nós estávamos doando nosso tempo, nosso capital financeiro. E Deus preparou isso aqui tudo. Entregou. Em um mês. Em 30 dias. Eu monetizo hoje. A gente eu tenho empresa, eu tenho o Dr. Cash, eu tenho outros podcasts que a gente monetiza aqui. Mas o Curadas, ele não foi criado com esse intuito. Uhum. E eu falo que isso aqui aconteceu por conta do Curadas. Porque foi muito rápido o mover. Foi muito rápido o mover de Deus. Foi muito rápido o que ele fez em 30 dias. Em 40 dias, foi muito rápido. Então, assim, a gente tem que enxergar quando Deus trabalha. Isso aqui foi. E a gente tem ataque, a gente tem intervenções, a gente tem pessoas que nos desanimam. Lília, quantas vezes eu tive que fechar os meus ouvidos para que as intervenções externas não atrapalhassem esse projeto aqui. Amém. A gente tem que estar em vigília e oração o tempo inteiro por conta desse projeto. Porque não é só a vida de Paulo e Lília que vai ser levantada aqui. É a vida de muitas mulheres. Sim. O que Deus fez na minha vida, eu quero que outras mulheres também possam sentir. Eu quero que elas possam viver o que eu vivi, sabe? Eu já chorei, eu já entreguei os pontos para Deus. Eu já falei assim, eu não quero mais viver isso aqui não é para mim, Senhor. Me tira disso, eu não quero. E quantas vezes Deus me ergueu? Hoje eu entendo que Deus me ergueu para que eu estivesse aqui nesse lugar. Amém. E Deus usou você como instrumento naquele momento em que eu entrei na sua clínica, de uma forma despretensiosa para fazer algo para sua clínica. Sim. Era algo de trabalho, uma relação. E Deus transformou aquela relação comercial numa obra ministerial. Deus usou você para falar para mim, olha, eu enxerguei você num projeto, eu tenho vontade de fazer. E era algo que já tinha no meu coração, mas eu não tinha ferramentas e sozinho eu não ia conseguir fazer. Então, minha amiga, a gente tem que vigiar muito. A gente tem que vigiar muito porque Deus, ele é especialista. Ele é especialista. Ele é especialista em fazer tudo de forma inimaginável, improvável, de forma grandiosa. Eu já vi na minha casa uma célula do Curadas. Amém. Eu recebi 2 convidadas aqui essa semana que falou assim para mim, vamos fazer uma célula na sua casa? Eu falei, eu já tenho esse projeto de fazer a célula na minha casa e eu quero fazer do meu projeto ministerial do Curadas, que eu tenho com a Lília, que é minha amiga, eu quero fazer em casa, eu quero fazer uma célula para mulheres. Então, assim, é um projeto, é um movimento que vai ganhar forças. Vai. E a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter discernimento, a gente tem que saber filtrar o que vem pro nosso bem, o que vem para edificar, o que não vem para edificar. Amém. Porque quando a gente está num processo, Lília, edificador, a gente vai receber mais pedradas do que flores. Sim. Existe uma força muito maior contra. Sim. Muito maior que a gente nem imagina. Uhum. E Deus, às vezes, ele usa pessoas do nosso lado para nos desanimar. Deus não vai pegar um estranho. Não. Porque o estranho não tem acesso à nossa vida. Nem ao nosso coração. Ele vai usar alguém do nosso lado para nos desanimar, para nos fazer fraquejar, como aconteceu na minha vida várias vezes. Sim. Sabe? Então, assim, eu vejo muita grandiosidade, eu sou muito grata, e eu falo que o que eu vivo hoje, Deus não me deu por merecimento. Porque eu não mereço nada, eu sou pecadora, eu sou falha, eu me redimo e me policio, peço perdão para Deus várias vezes no meu dia, porque quantas vezes eu falho.
Todos nós. Quantas né? vezes eu falho com as pessoas que eu amo, eu falho comigo, eu falho na minha casa. Quantas vezes eu falho? Somos humanas, né? Muito. Eu falo, Senhor, me perdoa, eu sei que eu tô errada. Né? A gente é muito vulnerável às situações, né? Sim. A gente é muito impulsiva. Uhum. Eu sou impulsiva. Eu sou muito imediatista, eu faço as coisas, eu quero pra ontem. E isso às vezes me gera um peso muito grande. E eu me policio muito e peço muito perdão pra Deus a todo momento, porque eu sei que onde eu estou, onde Ele me colocou, onde Ele quer me colocar, não é por mim. Não é graça. Não é pelo talento que eu tenho, não é pelo É graça, minha amiga, é favor imerecido. dom. É, mas assim, amiga, eu tive que ir pra humilhação. E do lugar que eu vim da humilhação, eu não quero voltar. Não. Então, por que que eu me policio o tempo inteiro? Porque a gente é rodeado de ciladas e armadilhas o tempo inteiro. Inimigo, ele planta armadilhas no nosso caminho o tempo inteiro. Então, eu me Sim. policio muito, porque da humilhação que eu vim, eu não quero voltar. E eu quero, assim, sempre me coloco em situação de humilhação para Deus, para que Ele me mostre, Senhor, o que o Senhor quer fazer agora? Qual que é o próximo capítulo que o Senhor quer escrever para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Amém. Isso aqui tá de acordo com o que o Senhor tem para mim? Amém. Porque nada que eu faço hoje, Lília, eu não sou uma mulher que ora muito. Eu não sou uma mulher que se ajoelha na minha cama muitas vezes ao dia, mas eu falo com Deus o dia inteiro. Eu falo com Deus enquanto eu tô trabalhando ali. Eu falo com Deus enquanto eu tô dirigindo até um cliente. Eu falo com Deus enquanto eu tô indo pra minha casa almoçar. E eu percebo que você tem falado de Deus para os seus clientes. E antes você não falava. Parece que houve uma virada, Sim, né? eu falo muito. Por que houve essa virada? Porque chegou um momento da minha vida em que meu próprio esposo falou pra mim assim, Manuel, ele falou assim, amor, você tá falando muito de Deus no seu Instagram? Você não acha que às vezes alguns clientes seus que te acompanham pro seu trabalho não vai ficar incomodado? Eu falei, será? Mas meu Instagram, ele se tornou do tamanho que ele é, não foi eu, foi Deus. Sim. Então eu tenho que entender por que ele fez aquilo ali, por que ele me trouxe essa audiência. E aí, amiga, o que Deus foi fazendo? Ele foi deixando ao meu redor todos os meus clientes, todos os meus parceiros. Hoje eu tenho liberdade para falar de Deus com eles. Amém, amém. Todos. Eu tenho um evento terça-feira. Quando passar esse episódio, já vai ter realizado. E eu preparei uma fala onde ela é cheia da presença do Senhor. E eu vou falar ali para 350 profissionais da saúde. Crédulos, incrédulos, mas eu sei que todos ali, a maioria que estão ali, caminham na mesma direção que eu. Sim. Vivem o propósito que eu vivo. Foram escolhidos para fazer, não escolheram atuar nas suas profissões, foram escolhidos para atuar naquela profissão. Até porque tem habilidades não técnicas, né, minha amiga? Exatamente. Eles estão com certificado, estão prontos profissionalmente, Sim. mas existem as necessidades Sim. dessas habilidades. Eles foram escolhidos. Exatamente. Eles foram escolhidos para fazer. Então, assim, nós temos algo em comum. E eu vou falar abertamente do meu coração aquilo que Deus trouxe para que eu falasse para eles. Eu vou falar. Amém. E falarei. Porque, amiga, não é sobre. Eu não tenho que sentir vergonha. Não. Não tem do que se envergonhar. Eu não tenho que sentir vergonha de falar de alguém que me deu tudo. Nosso resgatador. Que me deu até o que eu não precisava. Deus tem me dado em excesso. Deus não tem me dado na medida. Em abundância. Deus tem me dado em excesso. E é outra promessa do Senhor na minha vida. Ele falou assim, olha, eu transbordarei o seu celeiro a ponto de que não fará falta você doar para outras pessoas. Aleluia. A ponto Eu que você creio. poderá fazer por outros, fazer para minha obra sem que te faça falta. Sem que te falte, sem que te custe. Aleluia. Então, e Deus tem sido fiel nisso também. Então eu não posso me omitir a ponto de deixar a vaidade entrar no meu coração ou na minha mente, falar assim, eu não posso falar porque as pessoas vão me julgar. Não. Não é sobre o julgamento deles que eu vou estar. Amém. É sobre o julgamento de Deus e a gente tem que pensar muito nisso, sabe? Vocês que nos acompanham aqui, você, mulher que me acompanha aqui, não se limite para falar do Senhor. Se deixe ser usada. Porque a minha vida mudou muito quando eu me deixei ser usada. Quando eu me desprendi das minhas vontades e passei a fazer a vontade dele. Quando você se posicionou, Sim. né? Quando Quando me você deu posicionei. lugar a Deus na sua vida. Sim. Quando você buscou conselhos dele, direção dele. Sim. Porque em tudo você falou que tinha uma palavra. Tudo E quem tem sempre uma teve. palavra, tem tudo. É que minha avó fala, minha filha, você carrega uma palavra. Pode ter momentos difíceis,
pode ter bons momentos. Ai, nós temos que trazer essa avó no podcast A Curada. vovó, ela é maravilhosa. Ela vai estar aqui em breve. Eu quero trazer minha avó aqui. E ela fala pra mim, quando eu às vezes desanimo, porque a gente tem situações da nossa vida que a gente vem o desânimo. Certeza. Nós somos mulher de fé, Lília. Somos mulheres temente a Deus. Sim. Mas a gente passa por provas. Sim, mas a gente passa... enverga, mas não quebra. Né? A gente enverga, vai lá embaixo. O inimigo fala, agora eu consegui. Ah, não. Agora ela não levanta mais. Aí levanta mais forte. E ela levanta mais forte, ela isso. sacode. E ele fala assim, e minha avó falava assim pra mim, o inimigo, ele vai te ver tão alto que ele vai ter que olhar pra cima pra te olhar. É isso aí. Ela falava, ele vai ter que erguer a cabeça pra te ver lá em cima. Amém, eu creio. Então, amiga, hoje só está comigo pessoas que Deus permitiu que estivesse, que vai conseguir olhar pra cima. Embarques e desembarques. Exato. E eu sou muito feliz, sou muito grata pela obra que Deus fez na minha vida. Eu falo que Ele não fez pra mim. E eu quero o que eu puder fazer pra poder mostrar. E você tá plena, né, amiga? Tem uma Amiga, luz, tem um brilho, tem algo que eu vou dizer uma coisa, eu tô funciona. vivendo uma fase muito conturbada pré-evento, né? Tô muito estressado, nível de estresse às alturas. Mas eu tô vivendo. Vai passar. Mas eu tô vivendo uma fase muito especial da minha vida que eu nunca vivi. Amém. Uma fase de comunhão, uma fase de estrutura. É como se o meu esposo hoje, ele me colocasse na posição que eu sempre quis estar. Uhum. E não foi algo que eu busquei. Não foi algo as pessoas às vezes elas remendam, elas fazem caminhos para chegar ali. Não, foi de forma natural, sabe? Ele foi costurando, ele foi ajeitando. Ele só me pediu uma coisa em troca: obediência e confiança. Obediência Uau. e confiança. É Confia e obedece. Confia e Princípios. obedece. Quando eu às vezes estava desanimada, triste, que eu falava assim, isso aqui não tem jeito. Eu lembrava da promessa, da palavra que eu recebi. Falava, gente, o Senhor Jesus, ele não é homem para mentir. Ele não é homem de arrepender de promessa que ele faz na nossa vida. Porque o homem até pode arrepender, amiga. Ele fala assim, eu vou te dar esse copo aqui porque ele é bonito, ele é a sua cara. E de repente ele olha e fala, esse copo é bonito, não vou dar pra ela mais não. Nunca ela merece esse copo, né? Meu Deus, misericórdia. Deus não é assim. Não. Aquilo que ele promete. Ele cumpre. Ele cumpre, ele entrega. Não interessa se você vai fazer por não, onde. ele pega o copo e ainda coloca o laço vermelho. O laço. Então assim, não importa se você vai merecer, ele vai te entregar. Se você não estiver fazendo por onde, ele vai demorar, ele vai segurar mais um pouquinho aqui, ó. Tá pronto. Sua bênção tá prontinha. Então nós podemos falar que Boaz está na área. Chegou, casou. Boaz chegou, casou, mas Paula teve que ter honra, Paula teve que ter obediência. Sim. Paula teve que mudar muito. Eu hoje sou uma pessoa diferente do que eu era ontem e serei diferente sempre do que eu vou ser amanhã. Eu sou um ser humano hoje que eu busco a evolução constante. Eu não tô pronta e acabada. E graças a Deus que a gente não tá pronta e acabada. Graças a Deus que Deus me quebrou e tem me feito um vaso novo. Graças a Deus que Deus me ensina todos os dias. Amiga, quem tá pronto não tá mais aqui, já não subiu. Tá. Então assim, Deus me ensina todos os dias, eu aprendo rindo, eu aprendo chorando, eu aprendo todos os dias. Então fala uma coisa pra mim, uma qualidade da Paula. Uma qualidade da Paula? Resiliência. Eu sou muito resiliente. Você aceita o confronto? Eu aceito o confronto. Só que, às vezes, eu não lido bem com ele no primeiro momento. Mas Deus me traz para a lucidez para que eu consiga perceber que aquilo tá certo ou que tá errado. Tenho humildade hoje. Eu acho que a humildade ela sempre me acompanhou. Até nos confrontos que eu tinha com meu pai, porque quando eu falo do Pedro, que eu vejo, porque eu tinha a mesma relação com meu pai. Na hora eu não enxergava. Eu não queria aceitar aquilo que ele estava me dizendo, muito jovem, eu não queria aceitar. Mas depois eu percebia. E você sabe outro ponto da minha vida que mudou muito, Lília? Que fez a minha vida, que virou a chave da minha vida? E que o Manuel me ajudou? Isso é algo muito importante, eu não poderia terminar isso aqui sem falar isso. Amém. Meu pai viveu 32 anos com a minha mãe. Meus pais separaram 1 ano antes de eu me separar do meu esposo. E o meu pai era um homem que acima de todas as suspeitas, era um homem que eu idealizava. Eu falava assim, eu quero um esposo igual ao meu pai. Uau. Meu pai é o marido dos sonhos. E meu pai, ele teve uma falha. Ele teve um processo ali. Eu falo que a falha foi conjunta, né? O casamento dele e da minha mãe, ele era um casamento muito incompatível. Fora da presença de Deus. Né? Nenhum dos dois viviam debaixo da presença. Meu pai hoje vive, ele é evangélico, Amém. cristão. Mas os dois viviam fora. E o inimigo entrou na minha casa.
O inimigo entrou através do meu pai e eu tive uma decepção com meu pai naquele momento. E eu culpava o meu pai por muita coisa da minha vida que não tinha acontecido. Eu culpava o meu pai. E desonrava. Eu não estava debaixo do guarda-chuva de Deus, porque eu estava desonrando meus pais. Eu não estava enxergando meu pai com a autoridade que eu deveria enxergar. Exatamente. E meu esposo, ele foi uma ponte para fazer com que eu enxergasse meu pai como ele era, para que eu pedisse perdão para o meu pai, mesmo achando que eu estava cheia de razão, e para que eu tivesse a minha vida liberada, em todos os sentidos e as áreas. Meu Deus. O momento em que eu cheguei no meu pai e pedi perdão, e me redimi, me coloquei na posição de filha, que é onde eu deveria estar, Filha. é como se eu tivesse quebrado várias cadeias na minha vida. Uau. É como se eu tivesse destravado várias áreas que estavam assim amarradas. Profissional, espiritual, emocional, pessoal. Eu desamarrei tudo, amiga, quando eu me coloquei na situação de filha. Quando eu enxerguei Deus e abaixo dele os meus pais. Eu poderia não concordar com muitas atitudes, mas eu me coloquei em subordinação aos meus pais. Então foi a chave, foi a virada da minha vida. Mesmo ele nunca te pedindo perdão, você o liberou. Eu liberei e falei, você não tem dívida comigo. É isso. Porque meu pai também carregava um fardo muito grande. Um peso, né? Um peso, porque ele era um homem até então de uma conduta totalmente libada, correta. Ele fazia questão de mostrar que ele era muito certo. E o inimigo veio e Manchou. Manchou e de uma forma covarde. E eu falo assim, que o meu pai, eu falei pra ele, pai, você não tem dívida comigo. Você foi um pai maravilhoso. Amém. Você me deu coisas que eu talvez não consiga dar pros meus filhos. Proporcionou momentos, Você foi maravilhoso. memórias. Você não tem dívida nem comigo, nem com a minha irmã. Uau. E eu peço pro Senhor perdão e libero pro Senhor qualquer culpa que o Senhor te sinta, eu libero. Quero que o Senhor se sinta liberto. Livre. Para que ele também fosse destravado. Então, Lília, isso o Manuel me trouxe. Amém. Manuel foi o instrumento do Senhor para me trazer isso. Porque não foi só o meu casamento, eu falo que o que eu vivo hoje é reflexo também dessa liberação. São princípios, dessa cadeia. né, que estavam quebrados. Essa cadeia que eu quebrei. Dessa corrente que eu quebrei. Dessa cadeia que foi, né? A gente soltou isso, liberou isso da nossa vida. Amém. A partir desse momento. E Deus, assim, ele começou a trabalhar. O trabalho começou ali. O trabalho, ele começou ali. E eu sou uma mulher, assim, hoje eu posso dizer pra você que eu sou uma mulher feliz, sou uma mulher muito feliz. Mas eu sei que a gente tá no início de uma obra. Na minha vida, na vida do meu esposo, na nossa vida. Eu sei que isso aqui é o início de uma caminhada. De um início de uma caminhada que está sendo construída, alicerçada. A gente tem que ter muito cuidado, vigília, para que a gente possa construir isso aqui no solo fértil, num solo instável. Exato. Num solo que a gente possa pisar a planta dos nossos pés e falar, eu tô segura aqui. Sim. Eu tô firme aqui. E a mulher sábia é essa, né? Constrói a sua casa, não na areia. Sim. Né? E ele tem, né, uma bagagem espiritual, ele tem um conhecimento. Sim, né? Manuel foi presbítero. Ele foi pastor, ele tem um conhecimento bíblico enorme, ele tem um dom de oração, ele tem um dom da palavra. E Deus te traz para resgatar. Para resgatar. E ele me resgatar também. Sim. É por isso que eu falo assim, que foi uma relação muito atacada, muito... foi alvo ali. O inimigo não queria ver aquela obra de jeito nenhum. Não, mas Deus já viu o final. E amiga, hoje eu vejo que Deus usou pessoas. Meu Deus. Que a minha briga não era contra pessoas, era contra espíritos mesmo. Porque Deus usou pessoas que estavam fora, às vezes, da presença de Deus, para poder atacar a gente. Sim, contra o propósito. Contra o propósito. Então, assim, por que hoje eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho ressentimento de ninguém? É como se eu tivesse passado uma borracha em tudo. Passou o bálsamo. Porque eu sei que não foi pessoas. Não. Não foram eles, não foram elas, não foram nada. Foi o momento. Sim. Foi o espírito foi a forma que o inimigo se apossou da boca, de atitudes para poder agir. Então, assim, hoje eu consigo ter essa visão, porque Deus, ele nos dá, vai nos dando, né, amiga, em ensinamento. A Paula de hoje, ela consegue perceber coisas que a Paula de antigamente não percebia. A sutilidade das coisas, discernimento do espírito. Então hoje, até a forma de eu enxergar como Deus prepara as coisas para mim, como Deus prepara as coisas na minha casa. Eu entro no meu condomínio ali de coração grato, eu falo, Senhor, eu sonhava em morar num lugar, e o Senhor me deu algo muito melhor. Eu sonhava em ter um trabalho, o Senhor me deu algo muito melhor. Eu falando ontem no podcast com as meninas aqui, que eu me sinto culpada de comprar eu vejo amiga, eu não tenho coragem de ir numa loja, isso a gente tem que se libertar também, e comprar uma bolsa de 20 mil reais, porque eu não me acho merecedora.
Porque eu vejo tanta gente da minha família precisando, eu falo, eu vou comprar isso. E aí ontem até a gente falou sobre isso, você tem que comprar. É por elas que você tem que comprar. É pra soltar, é por orgulho ela, porque elas também gostariam de ter comprado um dia, e você pode. É por elas. Fala assim, eu estou comprando isso aqui por você. Por você, vovó, por você, tia, por você, mãe, por você, irmã, por vocês. Para que eu possa liberar isso na vida delas também. Então, assim, amiga, hoje Deus, ele me deu muito mais do que eu imaginei ter. E a única coisa que eu peço para ele é sabedoria para manter. Somos mordomos. Tudo dele. Porque Não é nada nosso. não importa como começou a minha vida, mas o que importa é como ela vai terminar. Vai. E quem reconhece Moisés, quem reconhece Davi pelo adultério que cometeu, Moisés pelo assassinato? Quem? A gente não lembra desses heróis. Escolhas certas. Então, assim, eu fui uma mulher que eu errei muito na minha vida. Sim. Eu tenho uma trajetória com capítulos que não são bonitos, que eu não me orgulho. Mas não é como começou, é como vai terminar a minha história. É bíblico. É a palavra. E vai terminar bem. Amém. Porque Amém. o caminho, ele já abriu no mar. Ele tem colocado as coisas no lugar. Sim. Eu vejo um tabuleiro e ele colocando as peças, sabe? Sim. Organizando, colocando cada um no seu lugar. E cada um precisa de valorização, porque todos são importantes. Né? Exato, exato. Que história linda, né? E aí, às vezes, a gente vê assim, nossa, né? mas segundo casamento, se separou, Deus não gosta disso, Deus não abençoa isso aqui. Deixa eu te falar, é bíblico, tá? É bíblico. O divórcio existe, está aqui. Existem legalidades, né, pro divórcio. Existem legalidades pro divórcio. Nós vamos falar sobre isso também. Vamos, assim, eu tive legalidade, meu primeiro casamento, então assim, eu tinha legalidade para me separar. E bênção agora. E bênção, eu falo assim, se eu não tivesse legalidade, Deus não tinha preparado o que ele preparou para mim. Exatamente. Deus não tinha me dado uma palavra. Unção dobrada. A segunda casa tem sido bênção, né? Sim, que a sua segunda união, ela vem restaurando feridas, né? Trazendo. Lília, elas vêm proporcionar até para os meus filhos. Exatamente. Um lar que eles nunca poderiam ter. Quando eu falo lar, não é de material, eu falo lar, é de harmonia, de paz. Eles não veem uma discussão lá em casa com meu esposo, eles não veem uma briga, eles não veem, eles veem, a gente tem horários para refeições, então assim, existe toda uma estrutura, uma coisa, era a família dos sonhos, a família que eu sonhei mesmo. Lugar de refúgio, não um campo de batalha. Exatamente, né? Exatamente. Então é isso, gente. Chegamos ao fim aqui em mais um episódio e dessa vez foi muito especial. Foi poder ouvir um pouquinho da história, da trajetória dessa gigante que tá aqui. Nada, já é tão pequenininha, né? Não, amiga, você é grande. Você é grande diante de Deus, porque o nosso Deus é grande. Ele é poderoso, ele tem feito, ele vai fazer muito mais, viu? Amém, Eu quero te agradecer por essa unidade, pelo seu coração ter sido ensinável, por você ter tido essa sensibilidade de ouvir a Deus e de, a cada dia mais, né, estar disposta a mudar o que precisa mudar, a alterar o campo, as batalhas e estar na direção. Porque você tem uma palavra. E quem tem uma palavra tem tudo. Todos nós temos uma palavra, né? A gente não pode esquecer dela. A gente, às vezes, se dispersa, se distrai no caminho. E são as distrações que nos levam, às vezes, para lugares que a gente não deveria estar. Sim. E é focar, a gente tá atento a essas distrações e tá atento aí ao que Deus quer pra gente, pra nossa vida, pro nosso ministério, né? Sim. Amém. E aqui nós chegamos ao fim de mais um episódio. E você que está aí, manda um aviãozinho para uma amiga que você acha que precisa e deve assistir, ouvir essa linda história. É isso, gente. Até a próxima.